o ponto inicial para que Frey tivesse uma visão tão diferente que obrigou a mudar praticamente quase tudo que escreveu. Então ele, vamos dizer assim, que quase que ele apostatou e modificou e alienou todos os seus posicionamentos anteriores. Então a resposta de Frey estava em nome de David Hume, tá? Ele, vamos dizer assim, ele vai se abraçar com a filosofia de David Hume e vai afirmar que uma das mudanças mais importantes que ocorreu justamente no seu entendimento sobre o ceticismo, e aí vamos voltar na questão do ceticismo empirista, principalmente da filosofia do filósofo escocês David Hume, tá? Foi que o grande estudioso ele veio a, vamos dizer assim, a desenvolver uma crítica filosófica no argumento cosmológico e teleológico. Tá? Chegando a esse nível, a conclusão é que a proposta humana causou uma mudança fundamental, tá? E que obrigou a analisar boa parte de seus escritos e que acabou culminando com seu novo entendimento sobre Deus. Então foi a partir de estudar David Hume que ele é convencido pelas propostas de David Hume que as abordagens dele sobre o desenvolvimento, a criação e vamos assim, a origem do homem estavam não lhe convenciam mais e não estava dentro do que ele estava crendo e defendendo a partir da postulagem cética de David Hume e da teologia natural que ele, vamos dizer assim, confrontava. Agora ele vai absorver e aí vai mudar totalmente o seu pensamento, e aí ele declara que depois que ele estuda David Hume, que ele vai ser convencido por algumas das argumentações de Hume, ele vai então mudar para o deísmo, migrar para o deísmo e vai ser o primeiro a, vamos dizer assim, a entender e compreender toda a especificidade da teologia natural de Hume, tá? Outra questão também importante nós colocarmos aqui, que qual é essa influência, né? Qual é essa influência que a decepção não só essa influência, mas a decepção, né, que a filosofia de David Hume vai causar dentro do contexto da filosofia da religião, tendo em vista que David Hume vai abraçar a teologia natural. David Hume foi um dos filósofos, né, vamos dizer assim, mais importantes da filosofia moderna, tá? Ele teve uma grande, vamos dizer assim, participação na produção e no desenvolvimento do arcabouço temático da filosofia moderna. E chegando a ser considerado como o mais influente filósofo do chamado iluminismo britânico, né? Ele, com as suas ideias, principalmente com a característica do seu alto grau de ceticismo e um estilo empirista forte, tá? Ele foi considerado por muitos até como radical, tá? E uma questão muito interessante, que o pensamento de Hume norteou por muito tempo a filosofia de Frey. E Frey, vamos dizer assim, desenvolveu as suas principais ideias influenciadas por David Hume, né? Então David Hume vai se tornar um cético que vai, vamos dizer assim, desconstruir alguns aspectos da teologia ortodoxa e vai defender a teologia natural e vai se tornar um dos céticos mais, vamos dizer assim, proponentes no contexto britânico no período da metade do século XX e também, para que não dizer, no período do iluminismo, né? Dentre os vários assuntos estudados, porque ele é muito estudado nas universidades do século XX, devido à sua grande influência no iluminismo britânico e da sua proponência cética na defesa da teologia natural, tá? Então Hume vai excluir
a matemática vai excluir todas as crenças e conclusões sobre as coisas passadas. Tá? Ele também vai dar uma explicação filosófica, análises, conclusões sobre o que aconteceu, sobre os futuros de todo o comportamento humano. E ele vai trabalhar o raciocínio de causa e efeito, e além disso, todo objeto de ação ou investigação humana poderia ser dividido em apenas duas espécies, para Hume: relações de ideias, e aí ele vai incluir as ciências exatas e todo o conhecimento dedutivo como sendo relações de ideias, tá? E depois as questões de fato, ele vai entrar que todo conhecimento indutivo, baseado principalmente nas chamadas coisas reais, que se fundamentaria apenas na relação de causa e efeito, com essa afirmação ele vai usar da tese principal dos empiristas da época, de que todo conhecimento, tá, era ligado à relação de causa e efeito e não poderia ser alcançado por meio de raciocínios a priori, ou pela razão, como afirmavam os racionalistas, podendo apenas advir na experiência, concluindo que todo efeito era uma ocorrência e é uma ocorrência distinta de sua causa. Tá? O problema de Hume seria, então, vamos dizer aqui, a falta de justificação, como todo cético tem, falta de justificação de um pensamento indutivo e como provar o conhecimento adquirido pela experiência poderá ser usada para prever acontecimentos no futuro. Tá? Ele mesmo propôs uma hipótese, o costume ou o hábito, que se todas as vezes que o indivíduo observar uma chama produzindo calor e um floco de neve produzindo frio, através de seus sentidos, será levado pelo hábito, né, no futuro, a esperar o calor ou o frio e a acreditar que tal qualidade realmente existe e se manifestará a quem chegar mais perto. Tá? E uma questão muito importante que Hume concluiu, portanto, que o espírito do indivíduo ele é guiado não pela razão, e nem pela experiência, e nem pelo raciocínio provável. O verdadeiro guia seria o hábito, tá? Que determina o espírito humano a justamente supor que o futuro será semelhante ao passado. E mesmo que não haja justificativa lógica para isso, Hume defendia que sem o hábito ou o costume, estaria se ignorando completamente toda a questão de fato, que está fora do alcance dos dados, né, das pesquisas, dos embates imediatos da memória e dos sentidos. Flew, então, fundamentou grande parte da sua filosofia nesse entendimento de Hume, principalmente na conclusão humana de que a casualidade é que motiva o homem a crer. Então, essa foi uma das, vamos assim, das teses de Flew, tá? David Flynn, que justamente é o quê? Que, vou até repetir, toda a crença humana, tá? Ela é fruto, ou ela vai ser concedida pela casualidade, vai ser motivada pela casualidade. Então, Flynn também vai defender a razão cética de Hume. Ele vai ser um defensor, né, da razão cética de Hume. Tá? E ele também vai, Flew, né, vai colocar com a negação da valência ontológica do princípio da causa e efeito as ciências que utilizam do raciocínio indutivo, tá? Passam a ser, nesse caso, injustificadas.
tratando apenas do conhecimento das relações entre ideias, restrita somente à matemática. Em suma, Hume expõe como única possibilidade das impressões a experiência e não o raciocínio. Assim, as ciências empíricas vão basear-se exclusivamente na experiência, exclusivamente na questão do empirismo, e justamente vai ser uma questão que ele vai, vamos assim, bater firme, é justamente que as casualidades é que vão imperar nas decisões da crença, tá? E um dos grandes, essa vai ser uma das quedas, né, do ceticismo, e uma das, vamos dizer assim, razões da injustificação do ceticismo perante as questões da religião e da fé. Principalmente até porque Hume também trabalha muito com a questão da estética, referente ao gosto, né? E a religião na fé e na revelação. Tá? Então Flynn, né, vai concordar que a teoria humana, tá? Flynn vai concordar que essa teoria humana ela é uma negação da existência do eu. E em cima desse entendimento é que ele vai basear toda uma crítica à imortalidade, e seguindo Hume, tá? Ele vai trabalhar uma realidade dotada da existência contínua, e o autoconsciente não poderia ser derivada de nenhuma impressão, principalmente como os objetos. A identidade do eu seria uma crença, sendo a crença instintiva alógica e arracional. A consciência e a ideia do eu só existiria